Neste momento temos já Alô, Gadaria, plugados na linha o ex-jogador do Grêmio e hoje jogando na Turquia, o Wallace Reis, zagueiro. Muito boa tarde, Wallace. Boa tarde, Duda. É um prazer participar aí do Bola nas Costas. O Wallace está diretamente da Turquia e a gente também quer este olhar no país em que a Liga foi a última a cancelar os jogos. Wallace, qual é a cidade que tu te encontra? Há quanto tempo vocês estão em quarentena? Se é que adotaram por esse gesto da Federação Turca de ter apenas agora cancelado o Campeonato Turco? Bom, eu me encontro ao sul da Turquia, né? Aqui próximo à Grécia, que chama a cidade de Izmir, no extremo sul. Demorou realmente de tomar uma decisão em relação a parar o campeonato. Hoje, nesse exato momento, já está tendo a outra reunião dos clubes com a própria Federação Turca, né? Para saber se o campeonato retorna o mais breve possível, se vai se prolongar. O clube nos recomendou que em 5 dias a gente vai ficar resguardado em nossa casa, mas não deu previsão de quando voltamos a treinar, se voltaremos nesses 5 dias ou se isso irá ter um período maior, né? A gente está também com o Luciano Potter. Eu sei que o Wallace gosta muito do trabalho do Potter, ouvia a gente quando estava aqui no Grêmio, e o Rodrigo Adams. Potter, alguma pergunta para o Wallace? Preciso primeiro agradecer ele, que o Wallace, ele é ouvinte do Era Uma Vez no Oeste, e aí ele mandou pra mim um livro pra minha casa aqui, cara, pra eu ler pros meus filhos, cara. Do Javier Naranjo, chamado Casa das Estrelas, que são como crianças definem coisas, sabe? Wallace, é um carinho tremendo. Muito obrigado pelo carinho, cara, de verdade mesmo. Valeu por essa lembrança e por essa força de me enviar um livro pra minha casa. Obrigado, de verdade. Eu que agradeço, Potter. Eu sou ouvinte do Era Uma Vez, escuto entrevista com o Potter também, sou ouvinte também no Pretinho Básico, todo dia escuto, né, quando vou pro treino. Talvez eu seja, depois de Gilberto Gil, o baiano mais ouvinte das coisas aí do Sul, né? E aí eu te pergunto o seguinte, tá? Como é que a Turquia tá lidando? Como é que são os casos na Turquia? Como é que o governo turco, né, trata isso? Que o governo turco não é dos mais liberais, no sentido, né, mais literal da palavra. Como é que tá rolando isso na Turquia? Aqui, na verdade, até terça-feira havia 98 casos, hoje foi constatado 398 com 4 mortes, né? Porém, as mortes, segundo informações, todos acima de 60 anos. O ministro da Saúde até então não tinha se pronunciado, nem o presidente Erdogan, e a intenção deles aqui em relação ao campeonato, né, era de continuar simplesmente fazendo jogos com portões fechados. O que eu vejo muito ainda, porque a Turquia é uma população de idosos muito grande, ainda tem pouca gente na rua, mas o que eu tenho visto mais nas ruas são os idosos, né? E isso é um pouco preocupante, porque esse vírus afeta muito mais essa geração de idade mais elevada, né? O Wallace, tu, por consciência própria, fez a reclusão, porque pelo jeito o governo não chega a ser algo de isolamento obrigatório. Como está a tua consciência em relação à doença, já que tu deve estar lendo muita coisa em relação ao Brasil, né? Então, aqui a população em si, os mais jovens, eles têm se resguardado, né? Mas eu acho que a questão de ser um pouco mais velho, você é um pouco mais teimoso, né? Eu falo isso porque meus pais são assim, né? São mais teimosos para ouvir algumas recomendações. Aqui, pelo país viver, basicamente, sabe lidar um pouco melhor com isso, então os jovens têm se resguardado, você vê pouquíssimas pessoas na rua, porém, assim, nesses 2 últimos dias que eu tenho feito o trajeto da minha casa até o CT, eu tenho visto mais gente com a faixa etária de acima dos 50, né, na rua, né? Abaixo disso tem visto muito pouco. O governo ele não deu nenhum tipo de recomendação, como foi dado aí no Brasil e como foi feito em São Paulo, que foi fechado shoppings, restaurantes, né? Aqui, por si só, os restaurantes se fecharam, mas sem nenhuma reivindicação do governo, e o shopping permanece aberto. Então, a conscientização daqui eu acho que é um pouco melhor do que aí do Brasil, né? Olha só.
Que loucura. E como é que chega para ti, Wallace, as notícias do Brasil, principalmente ligadas à tua família? Como é que tá o teu momento agora de receber essas notícias? Eu fico bastante preocupado em relação aos meus 2 filhos, né? Eles têm problemas respiratórios, né? Já tiveram problemas mais atrás. Tem ficado recluso dentro de casa, né? E minha esposa tem criado algumas situações para tentar fazer que esses meninos não fiquem entediados dentro de casa, porque um tem 4 e outro tem 14, né? É um pouco delicado, né? Mas eu espero que isso passe o quanto antes, né? Também que nosso governo tome as providências cabíveis, né? Fiquei extremamente chateado com a posição do Bolsonaro, que acabou achando que isso era simplesmente uma gripe comum, né? E não é, né? E espero que a população também se conscientize, porque nós brasileiros temos um pequeno defeito de levar tudo na questão da brincadeira, né? A gente ainda, eu acho que demora a se conscientizar e entender que isso é um caso muito grave. A tua família se encontra em Salvador? Onde é que eles estão? Como eles estão? Estão em Salvador nesse momento, né? Salvador, lembrando que o estado da Bahia ainda não é dos estados que tem o contágio comunitário, que chama, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco são os estados que hoje têm a contaminação comunitária, aquela que já não sabe mais de onde veio e o vírus está espalhado pelas cidades e pelo estado. Que não é importada, né? Que não é importada. Que não veio de fora e sim já é algo interno. A Bahia provavelmente deve apontar muito rapidamente o contágio comunitário, mas neste momento ainda não, até porque a gente bate na tecla. Os testes são feitos muito pouco ainda, apenas com quem tem os sintomas muito graves. Muito graves. Wallace, posso emendar, Duda, uma? Pode, claro. Wallace, por que demorou tanto para parar o futebol turco? O que aconteceu? Teve algum tipo de discussão? Vocês, jogadores, discutiram isso? Não queriam jogar? O que aconteceu exatamente com a Federação Turca? Então, tem um modelo de gestão e de política aqui não é um dos mais democráticos do mundo, né? E os turcos, eles se pronunciam muito pouco, os atletas, né? Não é tão liberal para se falar como a gente se tem aí no Brasil, e você pode se expressar tranquilamente. Os estrangeiros, eles ficaram extremamente preocupados, se posicionaram, se tentou falar com alguns capitães de outras equipes, os que eram estrangeiros ficavam mais atentos. Os turcos atletas, eles entendem de outra forma. Eu não sei se é pelo fato de aqui ser um país bélico e aqui a gente vive na fronteira, né? Até dar um depoimento bem simples para tentar exemplificar. Eu morava na fronteira com a Síria na equipe que eu passei antes dessa atual, e passavam os helicópteros com mísseis e nenhum jogador se abalava com aquilo, né? A gente estrangeiro ficava extremamente assustado. Então, esse momento de caos para eles é bem normal, né? Então, acho que muito mais devido a esse tipo de lidar com esse tipo de situação, para eles é mais cômodo do que para a gente que não é acostumado a ver esse tipo de situação, né? Em Wallace, eu li que o jogador nigeriano, o Obi Mikel, que até jogou no Chelsea, ele estava jogando na Turquia, ele abandonou o seu clube numa rescisão unilateral e viajou para sua cidade natal para ficar com a sua família. Ou seja, ao menos um jogador se indignou. Não sei se tiveram outros casos no campeonato turco, mas chegou a ter um início de greve, alguma tentativa de, enfim, ir contra a decisão da federação? Não, somente ele. O Galatasaray ficou sem treinar, as demais equipes seguiram a rotina normalmente, e até então estava marcado que os jogos teria ontem, que seria da segunda divisão. A equipe, por sinal, viajou, chegou no momento na cidade, e aí retornaram, porque aí a federação achou por melhor, junto com o Ministério da Saúde, parar o campeonato. Mas jogador além do Mikel, nenhum tomou outra posição mais drástica como o Wallace. Tá rolando treinamento ou não? Até ontem sim, né? Hoje a gente teve uma reunião com o clube, eles passaram algumas recomendações sobre esses 5 dias que vamos ficar parados, mas é bem provável que dentro de 5 dias a gente possa treinar normalmente.
Eu acho que é melhor, né? Mais alguma questão, senhores? A gente tá 11 horas e 47 minutos aqui em Porto Alegre. Que horas são aí na Turquia, Wallace? Exatamente 5h47 agora. Então são 5 horas, 6 horas da gente. Não tá fácil a vida do Wallace na Turquia, né? Porque ele morava na fronteira com a Síria, onde teve milhões de refugiados. Aliás, ali bem próximo tá acontecendo uma coisa horrorosa, né? Porque é inverno e crianças chegaram a morrer congeladas nos campos, né, de fuga, né, dos refugiados. E aí agora tu vai e tem o coronavírus, Wallace. Tua vida na Turquia não tá fácil, cara. Não tá. A cidade que eu morei na minha primeira passagem aqui se chamava Gaziantep, né? Ela ficava em torno de 100 quilômetros de Alepo, bem na fronteira ali, né, que dá acesso à Síria. E lá tem uma grande maioria curda, né? Então ainda tem esse processo ainda de separatista ainda naquela região, né? Barbaridade. Wallace, mais alguma coisa que tu queira contar, enfim, de experiência que tu viveu ou está vivendo na Turquia? Porque realmente chamou muito a atenção o Campeonato Turco ter paralisado apenas ontem. Eu estava acompanhando nos aplicativos. Hoje teria um jogo da rodada, se eu não me engano, do Fenerbahçe, que é do Jailson, né, que jogou aqui no Grêmio. O Fenerbahçe não está muito bem essa temporada. O Jailson tem jogado de zagueiro aqui. E a equipe dele tem oscilado bastante, né? Já teve 2 ou 3 mudanças de treinadores, se eu não me engano. Acho muito complicado eles se classificarem até para o UEFA esse ano, né? E o campeonato é um campeonato muito bom, né? Tem algumas peculiaridades e tal, mas o que é mais legal daqui é a questão cultural, né? Você aprende muito. Aqui é quase que o berço da civilização, né? E você acaba tendo a oportunidade de se enriquecer culturalmente, né? Isso é uma baita. E agora em quarentena, mas ainda para poder parar, dar uma lida, enfim, pensar. A gente acabou de falar com o Lucas Leiva, que colocou isso, né? É um tempo realmente de se pensar, de ressignificados, né? Repensar como pensar saudade, problemas, ressignificar algumas palavras. Queria agradecer ao Adams. Alguma pergunta? Não, é isso aí. Potter? Um abraço para ele e dizer que nós somos muito parecidos. Eu sou um cara que leio muito e um grande defensor. Tamo junto. Tu, Potter? Vamos dar um abraço pelo carinho do Wallace, que faz questão de demonstrar isso. E repito, mandou um livro aqui pra mim e pros meus filhos. Eu agradecer, isso é um carinho sem tamanho. Obrigado mesmo, Wallace. Força aí, cara, com a gurizada em casa também. Quer dizer, com a gurizada aqui no Brasil, né? Imagina a saudade, né? Mas um beijo pra ti e cuidado aí. Valeu, eu agradeço aí, o prazer, e sou fã de todos vocês aí. O Duda já tinha um contato lá atrás quando tinha a passagem do Grêmio aí. Isso. Mas eu que agradeço pelo conteúdo que vocês conseguem fornecer pra gente aqui mesmo de longe. Valeu, um abraço a todos. Muito obrigado ao Wallace Reis, ex-jogador do Grêmio, jogou no Vitória, jogou no Corinthians, pelo Flamengo em grandes clubes e hoje está jogando na Turquia e conversou conosco. Agradecer o João Paulo Fontoura que fez esse contato. Obrigado, Wallace, grande abraço. Valeu, Duda, abraço. Valeu. Tá aqui o Wallace, então. O João Paulo Fontoura foi quem conseguiu este contato para a gente falar com o Wallace. Guris, parabéns, Duda, parabéns pela produção. 3 vozes em 2 dias aí, importantes de situações diferentes, principalmente as italianas, onde a gente tem um lugar do mundo com o maior número de óbitos. A gente pode tentar ir atrás do Douglas Costa, né? Ele tá onde hoje? Será que ele tá no Brasil? Não, tá em Turim. Ele tá na Itália. Tá em Turim. Ah, mas ele ficou lá? Ficou lá. Tá resguardado na sua casa e fez esses dias até um live ali, enfim, contando e falando. Enfim, acho que semana que vem a gente vai tentar já outras vozes, enfim, para tentar pegar pensamentos e experiências espalhadas pelo mundo, porque o Brasil está começando a fazer o passo em que a Itália se encontra, né? E a gente pegou 2 vozes aí da Itália com um alerta muito grande, né? Sim, é impressionante a situação hoje da Itália. Até não sei se saíram números novos,
O Lucas chegou a falar pra gente ali, né? A Itália, todo dia, 6 da tarde, renova os números, com a contagem nos hospitais, né? E outros órgãos que podem fazer essa contagem. O dia amanheceu pra gente aqui, já meio-dia na Itália, com 3.400 mortes, 400 e poucas mortes no dia de ontem pra hoje, o que torna o país com mais óbitos de coronavírus no mundo. Ou seja, passou a China, né? É uma coisa realmente de assustar.